é possível ter um cuidado humanizado sem gestão? Olha, eu acredito que para dimensionar a equipe, para a equipe ter multidisciplinar, sem uma gestão, porque assim, eu vou voltar para o ponto financeiro, né? Parece que falar de finanças, que tudo fala em finanças, mas se você não consegue controlar, por exemplo, um estoque, uma finança para pagar a conta, vai chegar um momento que você não vai conseguir pagar uma equipe multidisciplinar de excelência. Você já viu alguma ILPI quebrar por falta de processo ou algo próximo disso? A gente vê muita dificuldade, além todos esses setores que eu comentei, né, lavanderia, isso envolve custos muito altos, né? Então, por mais o pessoal às vezes se assusta com os valores de mensalidades, mas você precisa ter uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma equipe multidisciplinar, com vários serviços ali agregados. Então, se não faz uma gestão bem apurada das suas receitas, das suas despesas, olha, eu acho que a Larissa já deve ter visto bastante casos também, Larissa, de residenciais que é difícil fechar a conta. O que precisa estar muito claro, né? Aonde eu quero chegar? E aí eu volto no ponto de partida. Qual vai ser o meu cliente? Quem eu quero atender? Tudo isso vai refletir em como vai ser o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amar Residencial. Aqui a gente fala sobre envelhecimento, gestão, cuidado e tudo que envolve o universo de casas de repouso, mas de uma forma prática, consciente e responsável. Se você é gestor, dono de LPI, profissional da área de saúde ou até familiar e quer entender melhor como funciona uma instituição séria, esse episódio é para você. Hoje, nós vamos conversar com alguém que vem de uma bagagem pesada de gestão de empresas de grande porte, onde erro não é uma opção. Percebeu algo muito claro em instituições que cuidam de vidas que também precisam de robustez, segurança e estrutura. Hoje, essa visão atende quase 800 instituições em 20 estados brasileiros, entre casas de repouso, senior living, home care, instituições filantrópicas e até comunidades terapêuticas. E junto com ele está um profissional que vocês já conhecem aqui do podcast, especialista em gerontologia, com mestrado na área, experiência prática em gestão de LPIs em várias cidades do Brasil e uma atuação muito forte na estruturação de equipes, processos e qualidade no cuidado. E agora, os dois estão caminhando juntos, unindo tecnologia e gestão prática no setor. Sejam muito bem-vindos, Gustavo Herth e Larissa Andrade. Boa tarde, André. Boa tarde, Michele. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje vamos falar aí sobre a inovação, a tecnologia como auxílio dentro da gestão. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco dessa história da Gere Fácil já de há alguns anos, trazendo mais facilidade para quem cuida, trabalhando diariamente, incansavelmente, para trazer mais gestão, uma gestão mais profissional, ter mais tempo para o que realmente importa, que é o cuidado, né, para as pessoas, ter uma segurança maior nos cuidados diários com os residentes. Legal, muito bom. Eu estou muito feliz de trazer vocês para cá, a Larissa novamente, e o Gustavo já tinha convidado ele algumas vezes, e a gente trabalha realmente já faz uns 5 anos juntos, né? Sim. E antes de mais nada, assim como a gente fez com o Dr. Igor no podcast dele, esclarecendo ao público, aqui não é um programa pago, não tem nenhum fundo assim de propaganda. Óbvio que a gente fala um pouco do Residencial Amar, fala um pouquinho também da Gere Fácil, mas a ideia é ter a proposta é que a gente traga informações relevantes para todos vocês, tá bom? Sim. E antes de mais nada, nós estamos aqui novamente, eu agradeço a Casa Balduco. Dessa vez eles trouxeram aqui, a gente vai fazer um café coado na hora, muito, muito legal, obrigado Casa Balduco, é isso mesmo que a gente quer proporcionar aqui para os nossos convidados, um ambiente mais aconchegante e tudo mais, então vamos fazendo um cafezinho. Sinta o cheirinho aqui aí de casa, que o cheirinho tá bom. Tá bom, tá excelente. Muito bom. E Gustavo, vamos lá, começando contigo. Conhecendo um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória de vida, que você, como a gente comentou aqui,
já na apresentação, você veio de um universo industrial, né? E com empresas grandes e tudo mais. Como que foi essa trajetória? Legal. A Gerifácio ela é um produto da Consistex Sistemas, né? A Consistex Sistemas é uma empresa fundada pelo meu pai. Já tem 33 anos de mercado, então nós sempre atuamos com grandes indústrias, atendemos indústrias no ramo metal mecânico, de frigorífico também, que faturam bilhões e tem trabalho com exportação, enfim, então é uma responsabilidade muito grande na gestão dessas empresas, dessas indústrias que trabalham também 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim como o residencial. Então, o faturamento, por exemplo, nota fiscal, não pode parar nunca, então tem que ter uma segurança com o sistema, com o software muito grande e essa bagagem de 30 anos já desenvolvendo todas essas soluções também fiscais, né, de SPED contábil, fiscal, enfim, é um desafio muito grande e depois, em cerca de 6 anos atrás, uma instituição nos procurou que eles tinham um problema lá de burocracia, muito papel, um trabalho manual muito grande, com papelada, enfim, tinha um cômodo lá só para guardar papel, e o meu pai na época até decidiu, vamos criar uma solução aqui, um prontuário específico para essa instituição. Foi criado, aí em seguida minha esposa Débora veio trabalhar conosco também, ela verificou que era um problema recorrente nos residenciais, né? Ela fez um trabalho voluntário no residencial da nossa região e ela observou que era um problema de todas as instituições. Então a gente criou a marca Gerifácio e desde então a gente tem evoluído muito a solução. A Larissa veio também nos últimos meses, ano talvez já, contribuir com muitos processos, né, porque ela possui uma experiência muito grande em grandes redes, em empresas grandes no setor de LPIs, de residenciais geriátricos, e veio também para nos auxiliar com toda essa bagagem, além do que nesses anos o que a gente tem feito, o seminário Gerifácio, fazer o tour Gerifácio, o que é isso? É estar presente nos residenciais, entendendo os problemas que eles passam no dia a dia para construir soluções para esse dia ser mais fácil e ter mais tempo para o cuidado. Isso faz toda a diferença para os residenciais. Toda a diferença. Muito. Esse tour Gerifácio é muito bacana. Muito Sim, bacana mesmo. É importante para observar na ponta, né? Um caso bem interessante que a gente teve. A gente foi num cliente que já usava o Gerifácio e tinha um livrinho lá em cima da mesa. O que é esse livro aqui que é feito manual ainda? A gente viu que era o livro de passagem de turno, por exemplo. Aí foi feita uma solução. Assim como outras demandas que existem hoje já, o PIA, né? O Plano Individual de Atendimento, o PAIS, o Evento Sentinela, enfim, uma série de soluções que eram feitos em planilhas, em controles paralelos, que hoje a gente tem tudo dentro da plataforma do Gerifácio para realmente o gestor ter na palma da mão essas necessidades do dia a dia. E aí, estando à frente aí de uma empresa, à frente não, né? Conviveu aí por 30 anos essa empresa familiar. O que isso já te ensinou e te gerou como que você vai manter sobre a responsabilidade e a continuidade dessa nova empresa que a Gerifácio? É interessante que trabalhar em família sempre tem os prós e contras, né? A gestão familiar é um desafio, essa passagem de bastão, né, do pai para o filho, enfim, como que até o pai pegar a segurança com o filho. Então foi um processo, eu trabalho já desde 2005 na empresa, então há 20 anos, 20 e poucos. E desde essa área industrial até hoje com a Gerifácio, que a gente chama que é um spin-off, né? Um produto da Consistex Sistemas, que é um produto para ter uma escala maior, ser um SaaS, né? Que é chamado um Software as a Service. Então, é uma mudança de conceito do que a gente desenvolvia para o Gerifácio. Hoje a gente trabalhava no modelo mais de software house enterprise, né, com grandes contratos com poucas empresas, então foi uma mudança. A gente teve que estudar muito esse mercado, tanto de residenciais como de SaaS também, para entender o que é necessário para fazer esse crescimento que a gente teve exponencial praticamente nos últimos anos. Eu tenho uma pergunta, eu quero entender assim, porque você acabou de falar que veio de um universo industrial,
De repente surgiu a necessidade para ILPIs. Foi só uma curiosidade. Foi uma conhecida que tinha uma ILPI, procurou vocês e falou que tinha necessidade. É isso. Numa cidade vizinha, a instituição das irmãs lá da cidade de Forquilinha, cidade natal do meu pai, inclusive, tinha a irmã de um programador nosso trabalhava nesse residencial e nos procurou. Entendi. Então, foi a daí que partir surgiu. daí, vocês tiveram que explorar todo o universo de idosos. Exatamente. Porque é muito grande, né? Aí a demanda é demais. E como que eu posso dizer? O programa é muito detalhista, né? E é muito funções. Completo. Essa é a palavra, muito completo. Estava procurando a palavra. É muito completo. Então, eu estou entendendo que vocês tiveram assim, que debruçar em cima do trabalho mesmo. Porque da parte industrial, né, o que é comum, mas a gestão diferente, né? A gestão financeira, a gestão de estoques, a nossa equipe de análise, de desenvolvimento, de suporte, isso é comum com o segmento de indústria que a gente tem. Mas existem diversas outras funções que são específicas, que tivemos que estudar, que participar. Isso que eu ia falar, é muito específico. O nosso mundo de idosos, aí, de casa de repouso, é algo extremamente específico. Então, vocês saíram de um ramo completamente diferente para mergulhar... É um nicho, né? Um segmento. Exatamente, um segmento muito à parte, assim, né? Mas é interessante, eu sempre falo que é um desafio para os gestores, né? Fazer realmente a administração dessas empresas, porque é uma lavanderia dentro do residencial, é uma cozinha, é uma equipe de enfermagem ou de cuidadores, é uma equipe médica, é uma equipe que controla o estoque, são várias empresas dentro de uma mesma instituição. Então é um desafio muito grande, que o nosso propósito é realmente trazer mais benefícios, mais facilidades através da gestão com software. Toda essa e como gestão... facilita, né? Como assim, toda essa gestão, até eu lembro que lá no começo, quando a gente começou assim mesmo eu lembro que eu entrava bastante em contato, né, e uma das vezes eu falei assim, eu quero alguma coisa também pro setor da cozinha, né, porque tem tudo também uma regra, tudo específico e tudo mais. Óbvio que tem coisa que dá para fazer e tem coisa que acaba precisar fazer um novo sistema mesmo, só para aquele tipo de gestão ali, né? Nesses 20 anos desenvolvendo softwares, sempre me perguntam, é possível fazer? Em software, em sistemas, né, é possível fazer qualquer solução praticamente, né? É claro que a gente tem que fazer um estudo de roadmap, do que faz mais sentido, entra numa fila que precisa ter uma análise, um desenvolvimento, um teste. Sim. Então, muitas vezes há algumas soluções que estão na nossa fila que vão entrar nos próximos meses, mas existe um processo para desenvolver essas soluções, né? Assim, indo mais longe, até pesado. Você já viu alguma ILPI quebrar por falta de processo ou algo próximo disso? A gente vê muita dificuldade, além todos esses setores que eu comentei, né, lavanderia, isso envolve custos muito altos, né? Então, por mais o pessoal às vezes se assusta com os valores de mensalidades, mas você precisa ter uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma equipe multidisciplinar, com vários serviços ali agregados. Então, se não faz uma gestão bem apurada das suas receitas, das suas despesas, olha, eu acho que a Larissa já deve ter visto bastante casos também, Larissa, de residenciais que é difícil fechar a conta. Exatamente. E é o processo da gestão à vista, né? E você faz a gestão por indicador. E você ter as informações de uma maneira que você tenha essa informação rápida, de fácil acesso, visual, tudo em um único sistema, facilita essa gestão, a análise, vamos pensar na estratégia. A gente está passando por um momento de baixa no número de residentes no residencial. Então, o que a gente consegue fazer? Qual movimentação a gente consegue fazer? Com segurança, né? E o desafio maior é isso mesmo que o Gustavo trouxe. Você ter os seus números à vista e entender para que não venha a quebrar por uma falta de controle financeiro. Outra questão que é muito forte é o passivo trabalhista, jurídico, que um residencial enfrenta, né? Então,
É registrado. Se você ter um prontuário, até a doutora Sabrina, uma advogada que trabalha com diversas instituições, ela comenta muito sobre isso de ter tudo registrado para conseguir, chegou uma demanda do Ministério Público, chegou uma demanda de um familiar, às vezes em alguma situação, você tem ali registrado o que foi feita uma atividade ecumênica, foi feita uma atividade, enfim, de lazer, então ter a prova disso no prontuário fica fácil acesso e provado ali dos cuidados que são feitos dentro do residencial. Então, essa segurança jurídica que o sistema traz também para as residenciais é bem importante, para diminuir esse passivo, né, de processos aí trabalhistas e também outros muito processos. Importante. Eu confesso que a princípio eu fui muito resistente, porque eu sou do papel, né? A gente sempre fala isso. É normal. Então, quando o André trouxe, vamos colocar um sistema, eu falei, pelo amor de Deus, não. Então, assim, mas hoje eu tenho que dizer, isso é um fato, tá? É uma realidade. A gente não daria conta sem o sistema. Exato. De forma alguma. Não teria a menor possibilidade. Como facilitou a nossa vida. E como isso nos respalda, como isso traz segurança para nós. Sim. A questão agora o desafio é agora trabalhar em cima da equipe para que eles também entendam o quão é importante todos os registros, né? O quão é importante seguir, o quanto isso trouxe facilidade para nós. Essa mudança de processo sempre é um desafio, né? A gente comenta, às vezes, atendemos algum residencial que está abrindo. Então, já inicia com 1, 2 residentes, que você já inicia o processo desde o início, já desenha o processo utilizando a plataforma. Agora, depois, já tem 20, 30 residenciais, mudar um processo todo de uma empresa é um desafio realmente, mas é um desafio. E quando você está acostumada, é do ser humano essa coisa de o novo gera uma... Assusta, né? É normal, o que a gente fala, a gestão da mudança, né? Vamos implementar um novo processo, uma nova ferramenta. A gente sabe que vai ter resistência, a equipe tende a ter aquela barreira, não, e aí vem aquela clássica frase, né? Não, mas sempre foi assim. Isso aí. E deu certo, então a gente não vai mudar. E aí eu bato mais uma vez na tecla da cultura, que é algo que a gente discute muito quando vai pensar numa consultoria, onde a gente precisa engajar a equipe. Como que eu engajo a equipe? É a cultura, mais uma vez, a liderança, por exemplo. Então eu preciso que o meu gestor, o meu supervisor, o meu líder de cuidados entenda a real importância de eu ter um sistema operante de maneira completa, todo o respaldo que ele vai trazer para o trabalho que é feito e liderado por ele, para que ele transmita essa cultura para a equipe. Então, mais uma vez, né, a figura do gestor. O gestor precisa entender quais são os benefícios e também os riscos, né? Porque eu não posso ter também um sistema onde o sistema está ali, mas eu não tenho as informações. E eu preciso ter segurança no que está sendo registrado ali. Todo mundo está engajado no processo. Exatamente. E começa lá de cima, né? Exato. A partir desse momento, depois trabalhar mais indicadores, trabalhar um avanço que é natural dos sistemas também para trazer mais informações para o gestor e de forma condensada, resumida. Então, isso que a gente tem trabalhado nesse ano também para trazer ainda mais melhorias nesse dia a dia, né? Não é só registrar o prontuário, a gente tem que fazer desses dados, né? Hoje em dia se fala muito inteligência artificial, mas quanto melhor estruturado os teus dados, melhor vai ser um resultado, por exemplo, de um uso de inteligência artificial. Então, é bem importante esse uso básico para depois trabalhar indicadores também, que é algo bem importante. Sim. Agora me surgiu uma dúvida, Larissa. Você que aí rodou já por muitas casas de repouso, conheceu muitas, né? Existe algum caso jurídico mais grave que você chegou a ver? De falta de registro, né? Principalmente nos casos dos residentes em que são curatelados, você precisa fazer essa prestação de contas, em alguns casos específicos, para aquele responsável, para o curador. Porque muitas vezes o curador ele pode ser uma pessoa que foi eleita pelo Ministério Público, por um órgão de fiscalização. Não necessariamente alguém da família. Exato. Né? E essa pessoa, como foi atribuída essa responsabilidade, ela precisa fazer uma prestação de contas. E dependendo da situação em que essa pessoa idosa estava e foi curatelada e indicada por uma pessoa do Ministério Público, ele precisa
manter ali o controle de que aquela necessidade específica que condicionou o idoso a ir para um residencial realmente está sendo atendida e suprida. Então, nesses casos, eu já presenciei onde esse curador fez a solicitação. E aí você pode apresentar o plano de cuidados, o prontuário, o atendimento específico, seja um relatório de visita, a participação em atividades coletivas nessa prestação de contas anual. E o residencial não tinha essa continuidade ou era aquele registro incompleto. Banho realizado, medicamento administrado. Mas e aí? Cadê a robustez? Só isso vai te respaldar? Então, eu já presenciei uma situação em que foi solicitado e não tinha esse prontuário, esse registro completo e ali periódico desse residente. É uma demanda muito grande, né, para ter um melhor cuidado, a individualização também, né? Então, cada pessoa possui suas características e um plano individual de atendimento realmente, de fato, e isso estar comprovado ali que cada um tem um cuidado diferente do outro, não é algo massivo ali com 20, 30 pessoas feito de qualquer jeito. Então, os hobbies de cada um, quem é cada pessoa, da onde veio, o que igual a individualidade para ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente escuta às vezes história de um residencial que chamava todo mundo de vovó, e vovô é comum às vezes e tal. Daí uma senhora às vezes falou, tá, mas nem filho eu tenho. Como que eu sou? É complicado. Claro, é um detalhe, mas é isso, né? Isso é um exemplo simples, mas que impacta também, de conhecer as necessidades de cada pessoa. Isso daí é o que a gente chama hoje em dia de gestão humanizada, né? Exato. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Depois eu pedi para nossa produtora trazer, eu já fiz o meu e o do Gustavo aqui, Tá bom, falta hein? fazer o da Larissa. Achei super legal isso aqui da Balduc, que a gente está preparando na hora, tomando um cafezinho. Desculpa, Larissa, eu tomei café. Eu acabei fazendo aí, ó, Mas como a gente foi machista, né? Tá vendo, né, Michele? Pois é. Ô, É que hoje eu não tô tomando, tá, Ô, Larissa, mas vamos tô lá. só sentindo o cheirinho. O que é uma gestão humanizada na prática? Bom, primeiro, né, dentro de um residencial, nós cuidamos de pessoas. E pessoas não é só o residente que está sendo acolhido, assistido, mas é a equipe, a família, os prestadores de serviço, os parceiros. Então, você precisa estar presente na operação, conhecendo todas essas pessoas que você cuida. Então, estar ali, não meramente vou cumprir aqui a minha função, é minha obrigação receber a família, mas eu preciso conhecer aquela pessoa. Né? Claro que eu estabeleço um limite de respeito, sempre enfatizando que existe uma hierarquia, mas eu preciso olhar para a pessoa. Então, no momento em que eu vou dar uma orientação para um colaborador, eu preciso conhecer, eu preciso entender. Não, mas eu não conheço. É um colaborador novo, acabou de chegar, peraí. Eu dou um passo para trás, eu vou atrás de informações, seja da liderança direta dele, seja uma análise que eu fiz inicialmente na contratação, direta por mim ou por uma equipe de RH, por uma empresa que presta esse serviço, mas eu preciso conhecer. Da mesma maneira, quando chega uma demanda de um residente, olha, o residente está se negando a tomar o banho, eu vou ter que ir lá, buscar as informações da admissão desse residente, saber o histórico, conhecer aquela pessoa e não meramente, não, tá bom, vou lá resolver o problema. Aí entra também as anotações, os registros do Isso. sistema, uma coisa caminha em parceria com a outra. A gente tem aprendido isso no residencial. É isso. Que uma coisa é tão importante quanto a outra, porque o cuidado precisa ser de excelência, é extremamente importante, não tenho dúvidas. Mas se eu não tiver tudo registrado, se eu não tiver anotado no sistema, se essa tecnologia não estiver caminhando junto, a gente não consegue executar com a qualidade que a gente quer executar, né? É isso. É importante, né? Até, desculpa, Larissa, mas é algo que não parece ser humanizado, mas também encaixa nessa segurança jurídica, que a administração, por exemplo, de medicação, né? É algo muito comum dentro dos residenciais, administrar muitas vezes por residente 10,
15 medicamentos num dia, enfim, são diversos, e ter todo o histórico de quando isso foi checado, quando foi administrado, de quando houve alguma alteração, também nós temos todo um histórico de quem alterou de medicamento X para Y, quando que foi ministrado, justificar se teve atraso. Então, ter uma segurança nesse sentido também do uso das medicações e desses cuidados também. Então, é um respaldo para os profissionais, né? A assessoria jurídica sempre comenta muito sobre um respaldo que o prontuário ele é feito pelos profissionais. Às vezes o pessoal fala, o residencial usa um prontuário, mas ele é responsabilidade do profissional, tanto é que o certificado digital para a assinatura eletrônica, ele é no CPF do profissional. Então, os profissionais também precisam entender que é dessa responsabilidade que eles precisam comprovar os cuidados ali que eles estão fazendo no CPF deles. Então, é algo bem importante também. Larissa, a gente tá à frente do Residencial Amar já fazem 5 anos, um pouco antes, então, mas a gente já vê casa de repouso há 7 anos. E nesse tempo, a gente já viu algumas casas de repouso realmente fecharem, pelo menos aqui em Indaiatuba, que eu me recordo assim de cabeça, foram umas 4 em 5 anos, aí eu acho que é um número até elevado, né? E assim, provavelmente é por conta de gestão. Tem algum dado, tem algum número que você sabe por que ou se tem uma quantidade que fecha por falta de gestão? Olha, você já viu muitas fecharem ou não? Pode falar, não, depois eu pensei no... Bom, acho que o dado, assim, de bate-pronto eu não vou ter para te informar, né? Uhum. É algo que a gente tem que passar com bastante segurança, mas o que precisa precisa estar muito claro, né? Aonde eu quero chegar? E aí eu volto no ponto de partida. Qual vai ser o meu cliente? Quem eu quero atender? Tudo isso vai refletir em como vai ser o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Então, acho que muitas casas acabam se perdendo, infelizmente, na gestão, porque não tem essa clareza, não tem bem alinhado aonde eu quero chegar, quem eu quero atender. E aí, a gente sabe, né? Toda empresa no início é um desafio. E a gente precisa ali ter um retorno do investimento, né? Tem as contas ali a pagar, eu tenho compromisso com o colaborador, com entrega para a família. E muitas vezes acaba se perdendo no processo. Então, não volta ali e reflete se esse é o perfil do meu residente. Eu preciso colocar a gente para dentro. E aí, quem bater na porta vai colocar para dentro. E isso traz muitos riscos de não entregar aquilo que o residente espera, que a família espera. E aí, você tem que ir trocando o carro, né? Trocar o pneu com o carro andando. E você vai ajustar e acaba se esquecendo, né? De por que eu abri? Qual era o meu sonho? O que eu queria? O que eu esperava? Por que eu montei essa estrutura? Por que eu investi dessa maneira? Por que eu contratei essas pessoas? Então, eu percebo que muitos residenciais acabam fechando por essa falta de clareza no que quer entregar, numa falta de alinhamento ali entre os sócios mesmo, um quer ir para um caminho, o outro quer ir para o outro, e aí acaba tendo esse embate que vai refletir diretamente na operação, né? Muitos acabam esquecendo e não, estamos na época das vacas gordas. E aí eu vou aproveitando, mas acabo esquecendo de investir na ponta. Acabo esquecendo de olhar para as pessoas que estão ali sobre a minha responsabilidade. Então, eu vejo que, infelizmente, muitas se perdem no caminho por conta disso. Vem aquele período desafiador, e aí eu vou colocar qualquer pessoa para dentro, fazendo um processo de admissão muito corrido, falho, não faço o registro, depois sou cobrado, mas nem lembrava que tinha essa especificidade. Admite qualquer momento, qualquer hora. Daquele residente. De qualquer jeito. E aí acaba se perdendo. E na sua visão? Não, eu quero trazer isso também para uma administração de empresas de um modo geral, né? Se a gente vê, eu não tenho o número agora também exato, mas no geral, a abertura de empresas, grande parte acaba falindo, fechando, enfim, mas muito
tentar prestar, né, trabalhar para um serviço de excelência, né, rodar pesquisas de satisfação, né, os famosos NPS, pesquisa de o que está acontecendo nas instituições com os familiares, entender o que não está agradando, para trazer melhorias, porque realmente, como qualquer empresa, um marketing, hoje em dia se fala muito de marketing digital, vários tipos de marketing, enfim, postar nas redes sociais, mas um dos marketings que mais funciona, principalmente nesse segmento, é o famoso boca a boca, a indicação. Certeza. Então, isso passa por uma pesquisa de satisfação, apontar os problemas, as dores dentro da instituição e trabalhar para ter uma indicação forte, positiva. Com então, certeza. isso faz muita diferença. Agora sim, a tecnologia chegou e tem os benefícios e tudo mais. Agora sim, o seu ficou pronto aqui, ó, Larissa, deixa eu trocar aqui. Mas nós temos uma cultura realmente muito forte, que é o papel e caneta, Sim. né? Então, assim, o digital, o computador, fica meio que, qual que é o risco real disso, na sua visão? Eu até brinco, às vezes parece ser meio grosseiro, mas entrar no TikTok todo mundo sabe, né? É bem isso, né? Mas assim, o que a gente preza é trazer, por exemplo, o prontuário, que é o registro diário, né? Com um clique a gente abre o prontuário e executa as anotações. É possível fazer a anotação, a transcrição de áudio, falando ali como se fosse um WhatsApp, faz a transcrição para o prontuário já em texto. Então, trazer essas facilidades que realmente acontece essa barreira. O pessoal está acostumado com a prancheta, tudo no papel, assim, na caneta. E até teve um residencial que a gente visitou e colou o tablet, assim, para usar o sistema direto na que nem prancheta. Você fez, pelo jeito aí, ó. Isso. Tá coladinho. Isso aqui eu levo para cima e para baixo demonstrando isso. Então, para diminuir essa barreira, porque tá acostumado com a prancheta, então usa aqui, faz a anotação aqui. Então, é um processo que o gestor precisa entender os benefícios, precisa entender como funciona o sistema, para quando a equipe tiver uma dificuldade, nos acionar, mas também dar um suporte para a equipe como gestor também. Então, é natural realmente, o pessoal às vezes gosta de ver a pastinha cheia de organizados papéis, tem muita gente que consegue organizar de uma maneira muito fácil. Só que a gente já teve caso, por exemplo, de uma pessoa foi fazer uma cirurgia fora do residencial e faltou alguma documentação, alguma informação importante ali, de medicamento que faz uso contínuo, ela não levou, por exemplo. Abriu o sistema no celular, já aconteceu isso, e a pessoa não perdeu a cirurgia, porque buscou ali no sistema as informações, a documentação anexo, enfim. Perfeito. E tinha tudo tudo na palma da mão, literalmente. Eu também, você está dando esse exemplo, eu tenho vários outros, assim, que realmente o idoso não perdeu a consulta no cardiologista, o idoso não perdeu a consulta porque a família manda mensagem desesperada, eu preciso de tal informação. Eu lembro que antigamente, que era no papel, porque assim, as informações no papel, muitas vezes elas não estão tão fáceis como no sistema. Você fala assim, eu quero só as temperaturas dos últimos 30 dias. Tá lá, temperatura, pressão, né, tudo Aí você tem que compilar aquilo para mandar, para tudo mais. Agora, sistema, eu quero os últimos 90 dias só da pressão arterial. Plau, manda para a família e o médico consegue acompanhar. Vem até o gráfico, né? Sim. Da evolução. Isso é fantástico. Tem mais algum exemplo que realmente você tem, assim, que fez muita diferença ali no... É muito forte a questão da fiscalização, né? É um Sem momento dúvida. muito tenso nas instituições receber uma fiscalização de vigilância sanitária. As pessoas, até um tema de um próximo webinar que a gente vai fazer sobre isso, um checklist de fiscalização que demonstrar, porque é um momento realmente tenso. Importante. E de demonstrar ali as fichas. Até tem um caso interessante também, que eles estavam com o sistema, com a papelado, com essas e tal, e a vigilância sanitária pediu algum documento específico. E elas trabalhavam bem organizadas, assim. Aí ela procurou, não achou, foi procurar nas câmeras, cadê? Tava embaixo do braço. Ela já tinha achado, mas naquela tensão ali de demonstrar.
Então, nesses pontos que o sistema auxilia bastante, e também ter mais cuidados, né, individuais, como eu falei antes, e trazer mais gestão também, gestão de reservas de leitos, por exemplo, trazer outras ferramentas também para dentro para agregar também em receita para a instituição e uma organização melhor da equipe multi também. Era isso que eu ia perguntar agora. Não sei se você tem algum dado, alguma coisa que fala o seguinte, o tempo de serviço que fazia, por exemplo, vou dar um exemplo mais direto. Nós tínhamos, antes do sistema, o processo de separação de medicação. E aí, imagina, hoje nós estamos com 40. Separar para 40, sem um sistema, era algo bem... Demorava 5, 6 horas, se eu não me engano, no dia, só para separar, né? Tirar ali do blister e tudo mais. Aí quando você começa a utilizar o sistema, que tem a parte lá de separação, que te auxilia ao visualizar qual que é a próxima medicação e tudo mais, eu vi um ganho. Mas você tem um dado mais concreto dos ganhos? Nós temos relatos, assim, por exemplo, a Carla lá do Vodica, lá da minha cidade, lá de Santa Catarina, lá da cidade vizinha, ela comenta 3 horas por dia que eram gastos com papel e caneta, porque são as anotações dos cuidados, a evolução de enfermagem, toda a anotação escrita manualmente, quando bem feita, ela demora tempo para fazer na mão. E no sistema você consegue com um checklist marcando, você consegue ter um texto para você complementar, alterar informações de uma forma mais rápida. Então, isso é um tempo realmente de horas por dia que eram gastos com o papel e com a caneta. E o mais interessante, e aí contextualizando para o nosso público, não é porque a gente ganhou horas nesse serviço que a gente tira o funcionário. Pelo contrário, eu tenho mais tempo de cuidado para o familiar. Sim. Que é o propósito, né, de tudo isso também, né? Porque o sistema numa parte inicial, até antes a gente estava falando das barreiras, de fazer essa mudança, uma parte inicial do processo e necessita de um cadastro de todo, por exemplo, já tenho 20, 30 residentes aqui, eu tenho que cadastrar cada um, as comorbidades de cada um, a medicação que faz uso de cada um, os familiares, responsáveis, enfim, tem um processo inicial um pouco mais trabalhoso e fazer a equipe depois utilizar, mas depois esse ganho do dia a dia, essa segurança jurídica realmente imensurável, é muito, né? A gente tem muito relato muito positivo. É possível, estou viajando um pouquinho, é possível ter um cuidado humanizado sem gestão? Olha, eu acredito que para dimensionar a equipe, para a equipe ter multidisciplinar, sem uma gestão, porque assim, eu vou voltar para o ponto financeiro, né? Parece que falar de finanças, que tudo fala em finanças, mas se você não consegue controlar, por exemplo, um estoque, uma finança para pagar a conta, vai chegar um momento que você não vai conseguir pagar uma equipe multidisciplinar de excelência. Então, ter a gestão para toda essa equipe, ter a escala de trabalho, ter toda a gestão ali para te auxiliar, que resulta num cuidado de qualidade, é essencial. Não tem como, a Larissa que trabalha bastante de gestão humanizada, e, enfim, faz parte da gestão resultar nesse melhor cuidado, numa excelência no residencial. Com certeza. E garantir, né, fazer esses controles e principalmente, aí nós linkamos ali com o plano de cuidado, né, individualizado. Foi orientado que aquele residente precisa fazer um acompanhamento com o educador físico 3 vezes na semana. Como eu vou controlar isso? Porque ele pode chegar, ele faz o controle ali o registro do ponto dele, mas eu preciso verificar como é que está sendo feita essa avaliação, essa evolução. Será que realmente o que ele está registrando, o que ele está executando, é realmente o que foi previsto naquele plano de cuidado? Que foi solicitado pela equipe médica, por algum outro membro da equipe? Então, você precisa fazer esse controle. E aí, eu não consigo, enquanto gestor, garantir que os
os atendimentos semanais, eu vou conseguir estar lá do lado, monitorando que aquilo que foi solicitado foi feito. Eu preciso, claro, né, ter alguém dentro da minha equipe que faça esse controle pessoalmente, mas eu, enquanto gestor, preciso garantir que aquele plano foi executado. E aí, eu preciso monitorar, eu preciso supervisionar. Então, eu preciso ter os dados, as informações, os registros e, sim, esse controle e esse acompanhamento para fazer gestão. Até a gente tem situações, por exemplo, a equipe multidisciplinar na reunião semanal, por exemplo, enfim, reunião periódica da equipe multidisciplinar, eles abrem um sistema, por exemplo, através do PIA ou outras consultas, para verificar as demandas de cada residente e propor atividades. Então, né, é uma gestão de equipe ali multidisciplinar para proporcionar um melhor cuidado individualmente. Então, é algo bem... E a IA tem ajudado isso também? Também, imagina, né, são 30 residentes num exemplo, às vezes 20 profissionais lançando prontuários, então diariamente são por residente, às vezes 30, 50 lançamentos de prontuário, e isso eu vou, como gestor, vou avaliar 15 dias do que aconteceu com o residente. Você não vai conseguir, é humanamente impossível ler o prontuário de cada profissional individualmente, é algo difícil. Então, o que é a inteligência artificial que a gente tem feito, seguindo até os grandes players aí da saúde também, que optaram por essa questão, ele analisa de forma correta, individualizada cada residente e de forma anônima também, então não é enviado para a inteligência artificial dados pessoais, dados que identifiquem, isso é garantido pela LGPD, e traz ali os insights dos cuidados de forma resumida, então os pontos de atenção, quais alterações que teve no período, quais as indicações de cuidados específicos para aquele ali, de acordo com as centenas de informações que tem dentro do sistema. Então isso é algo bem interessante e vai evoluir cada vez mais. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta realmente. Para gestão, né, para nós aqui que estamos tentando performar, né, alto aqui, eu vejo que tem um sistema que está cheio de informações ali, a IA está ajudando, mas eu, por exemplo, tenho que ter um controle de estoque. Um estoque de uma casa de repouso é ignorante, assim, tipo um supermercado mesmo. A IA já tem ajudado com isso também? Ou não? Nós estamos implementando a inteligência artificial em outros módulos também. Então, como eu falei, é necessário ter os dados estruturados, os lançamentos de estoques, controlar o estoque, a gestão financeira, de trazer insights do final, fazer uma pergunta para a IA aqui, como que está meu fluxo de caixa para os próximos 6 meses, por exemplo. São questões que a gente vai implementar nos próximos meses. Muito legal. Já existem algumas funções nesse sentido, mas cada vez mais vão ter ferramentas nesse sentido. Então, é algo bem... como eu falei antes, de trazer mais indicadores, trazer essa gestão de alto nível para dentro com os dados e com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, sem dados apurados, ela vai te trazer uma resposta ali alucinada, às vezes até bonita, mas que na realidade não é aquilo ali. Então, tem que tomar cuidado e fazer algo bem utilizado, bem estruturado. Agora eu quero ir para um lado aqui, assim, eu quero realmente entender um pouco de um bastidor que eu particularmente, eu gosto muito do Gerifácio, já faz mais de 5 anos que a gente trabalha com vocês, e aí, de repente, a gente conheceu a Larissa, né, com a Gero Quali, né? Isso. E assim, eu vejo que deu um match muito, muito legal mesmo, é assim... Como que foi essa união? O que gerou? O que está gerando essa união? Em Dayatuba, acho. Foi. Na verdade, eu já era uma fã stalker do Gerifácio. Confesso. Então, tem a veia aí da qualidade, dos processos, indicadores, né? Mas eu ainda não tinha trabalhado dentro de operação com o Gerifácio. E aqui em Dayatuba, em um evento, cheguei ali na correria e sentei. Quando eu olhei para o meu lado... estava a Débora e o Gustavo, né? E aí a gente ficou se olhando, aí a Débora veio, falou comigo, a gente se apresentou ali rapidamente, eu havia visitado o stand deles em um evento uns meses antes, então ela tinha já gravado meu rosto, estava ali seguindo, acompanhando nas redes sociais. E dali a gente conversou rapidamente, trocou o contato,
Passou-se alguns meses, a Débora agendou uma reunião online comigo para entender mais ou menos como era o meu serviço, eu entender um pouco melhor, fizemos um tour. Falei, nossa, realmente é um sistema bem completo e que se encaixa muito ali com os valores da Geroquali, né? E começamos aí um namoro, a fase do namoro, a minha ponte e meu contato maior sempre foi com a Débora, a gente trocando figurinha. Passou-se mais alguns meses, eles vieram para São Paulo e nós marcamos um café para entender, né, o que a gente poderia fazer em conjunto, agora qual vai ser a ideia, e daí a gente se aproximou um pouco mais, daí o meu contato migrou hoje mais pro Gustavo, então a gente fica trocando figurinha e trocando as ideias ali no grupo, e eu tenho muito forte essa veia da gestão de pessoas, que né? Maravilhosa essa parceria, tá? Nós estamos amando. Muito obrigada. E tendo essa vivência, enquanto uma pessoa que esteve na gestão de operações e que não tinha vivência com um sistema robusto, eu fui trazendo algumas sugestões. E no dia a dia, né, dentro das consultorias e das mentorias, entendendo ali os desafios dos gestores e trazendo para o contexto da Gerifácio. Será que a gente consegue fazer isso? Olha, surgiu essa dúvida, o que a gente consegue melhorar? Então, hoje eu sou a gerontóloga aí da Gerifácio, que trago essa visão da consultoria e estando perto, né? Então, essa questão da humanização. Sim. Vamos entender qual está sendo a dor, qual está sendo o desafio. Então... ela resumiu bem a história, foi isso. E engraçado a coincidência que foi aqui em Indaiatuba mesmo, no evento. E nisso uniu muitos valores parecidos da nossa família, com a família dela, que enfim. Legal. Então trouxe e trazer realmente, auxiliar os gestores, né, nesse desafio todo que a gente falou, de trazer aí a Larissa hoje presta consultorias, enfim, faz trabalho de mentorias, para também proporcionar um acompanhamento dos residenciais e proporcionar solução para o dia a dia, né? São desafios diários aí enormes e unimos isso para trazer ainda mais cuidado e de uma forma humanizada para todos. Então tem sido bem bacana. Na nossa comunidade Gerifácio ali, a Larissa é bem requisitada. A gente fez um webinário, também foi bem interessante, trazendo treinamentos para a equipe, da equipe dos residenciais. Então tem sido uma parceria bem gratificante para nós, de trazer uma gestão de pessoas, que é um grande desafio nosso, comunicar com os gestores de como ele fazer essa ponte, passar essas barreiras da utilização do sistema, de utilização das ferramentas, que é algo bem, bem importante. Eu confesso, sou prova viva disso mesmo, né? A gente está há muito tempo e quando eu fechei o sistema dentro do residencial, eu venho de uma indústria, né? De indústria automotiva e tudo mais, então também tem esses sistemas todos ERP, né, que fala. Isso. Que são bem robustos, assim, numa indústria grande, esquece, não funciona sem sistema e ponto, né? Só que aí eu entrei nessa área e foi me apresentado o sistema. Eu lembro muito bem eu falando assim, eu não lembro realmente se foi, acho que foi a... O Débora, acho. Não, a... Liliane. Ah, tá, sim. Aí eu falei assim, só que é o seguinte, o que eu quiser de mudança nesse sistema, eu quero que implante. Então faz muito sentido o que você está falando, que você fala, você quer ajudar o gestor. E realmente, eu fui um cara, né, eu acho que você... Eu não parei muito. Eu sugeri coisas boas e coisas ruins também, que não foram aproveitadas, mas assim... Vamos fazer a ponto de deixar o negócio muito robusto. Então, por isso que eu tieto um pouco também, porque foi desenvolvido... O amor da vida do André, uma concorrência. Porque foi muito desenvolvido... Eu já falei pra você, né? O amor da vida do meu marido é o Gustavo. Não, André, tem muita ideia. Sistema. Até nós gostaríamos de implementar com uma velocidade às vezes maior, enfim, mas como eu falei antes, os processos de desenvolvimento muitas vezes... tempo, claro, né? que com a inteligência artificial está ficando cada vez mais fácil também, mas existirão, ainda mais com essa parceria com a Geroquali, ainda mais funções, né, de indicadores, de outras funções para trazer cada vez mais robustez ao sistema e que faça sentido. A gente sempre cuida muito também, tanto é que do seminário, palestrantes, ou enfim, um conteúdo de um seminário, um conteúdo até dentro do sistema, alguma solução que faça sentido, que realmente seja utilizado, não algo por fazer, por bonito, assim, então...
E assim, esse podcast a gente está fazendo não é somente para ILPIs, né, para casas de repouso, é para aquela família que está entrando agora, não entende muito bem de casa de repouso, que na verdade é mais de 95%. Sim. Eu falo que quando eu recebo um cliente, eu tenho que explicar o que é uma casa de repouso, que ninguém está preparado, a maioria das pessoas não está preparada. Agora está tendo uma consciência um pouquinho melhor, agora a gente faz um podcast, está divulgando um pouco melhor, né? Mas assim... Até só, desculpa, fazer um gancho aqui dessa questão da família, inteligência artificial, uma outra ferramenta que tem é que o sistema, ele, com a inteligência artificial, ele resume os prontuários, por exemplo, o lançamento de atividades do que aconteceu na semana, ele resume numa linguagem para a família, para o gestor. Isso a gente já teve relato muito positivo lá no Rio Grande do Sul e em outras instituições também, dessa comunicação com os familiares, traz uma transparência, uma segurança de acessar as informações, de ter informações do que está acontecendo com o seu familiar. Então, o sistema auxilia nessa questão também. Que com certeza, é importante para a família, né? Ter esse acesso, é de interesse da família. Uma transparência, né? Uma segurança. Transparência, e é legítimo. E meu sonho é que isso seja tão automático que um dia já vá semanalmente, sei lá, de segunda-feira para o WhatsApp que está cadastrado e pronto. Chegaremos lá. Foi, né? É isso aí. Agora, assim, mais diretamente para o gestor que está ouvindo aqui e ele ainda acha que sempre funcionou desse jeito. O que vocês diriam para esse gestor que precisa dessa mudança e ele não sabe ainda? Talvez ele não foi impactado ainda com uma dor relevante, mas às vezes ele fica tão preso naquele operacional, naquele dia a dia ali, gastando mais tempo, treinando a equipe com processos manuais. Às vezes a equipe fica ali, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer essa atividade porque tem que registrar aqui manualmente, ou às vezes não registra, aí também gera um passivo jurídico ali grande, que às vezes não foi ainda acionado, mas pode acontecer. Então, o gestor ele precisa ficar atento que essa demanda vai chegar, o segmento é cada vez mais moderno, mais concorrência. Então, a maior concorrência tem que ter uma eficiência melhor, tem que trabalhar com seus custos, com suas receitas melhor apurados, para conseguir ter um crescimento e todo o negócio, toda a empresa, até uma instituição filantrópica, a gente atende diversas filantrópicas, e se não tiver uma gestão apurada, não funciona, vai ficar dependendo de doação muito básica, sabe, para sobreviver ali. E a gente vê várias instituições filantrópicas com uma receita e com um cuidado de excelência realmente. Por quê? Faz uma gestão de projetos ali no financeiro, por exemplo, controla todas as receitas e despesas por projeto de captação, tem uma gestão muito apurada e consegue trazer um cuidado de excelência. Então, tanto na filantropia como na instituição privada, a gestão é essencial. Como qualquer empresa, qualquer segmento, não funciona sem gestão. Eu vejo, eu que estou dentro, eu vejo que o mercado de casa de repouso ele é um pouco diferente, assim, no sentido de quantidade. Por exemplo, você abriu uma casa de repouso pequenininha para 8 idosos. Pronto. Aí você vai lá e enche a casa. Daqui a pouco a sua demanda aumenta, você não consegue colocar. Então, a casa tem que aumentar, vai ampliar ou vai abrir uma outra e tudo mais. Só que chega uma hora que o processo que você tem para 8 idosos e você cresceu num ponto que tem com, sei lá, 30, 40, é impossível você fazer o mesmo processo para pouco. Foi o que eu falei, muito. A gente sentiu isso na pele, né? A gente sentiu isso na pele, né? Porque a gente pensou, beleza. A gente tinha 16 e foi para 40. Vamos manter o mesmo processo. Não, muda tudo. Muda a quantidade de funcionário, muda processos, muda tudo. Né? Então, eu queria ouvir de vocês quais os riscos porque essa falta de processo traz. Sim. Olha, o impacto maior a gente tem que ter sempre em mente que é o residente, né? Então, eu aumentei a minha capacidade, o número de residentes, eu tive que aprimorar os meus processos, mas eu preciso entender qual é o perfil dos meus residentes. Então, acho que o primeiro ponto é mapear mesmo, entender, olha, eu tenho 40, desses 40, 20 possui demência.
Opa, então vamos lá. Onde eles são alocados? A minha equipe está preparada para lidar com esses residentes? Com base nesse número de residentes, com a análise desse perfil, que eu vou fazer tudo. A distribuição dentro dos dormitórios. Será que uma sala só de TV vai ser suficiente? Eu tenho idosos com a síndrome do pôr do sol? Porque daí eu sei que a estrutura é outra. Eu sei que deu determinado horário, vai ser aquela agitação. Isso E aí? mesmo. Todos vão ficar no mesmo ambiente? Então, sempre lembrar, né? Qual é o perfil desses meus residentes? E assim, eu vou melhorar os meus processos, mas entender que eu vou ter que ter um perfil de profissional para lidar com aquele perfil de residente, com aquelas características e entender que eu vou ter que ajustar os meus processos. Então, assim, a consequência maior, sempre o mais afetado vai ser o residente que está ali. Então, eu tenho que olhar e pensar em tudo. Então, eu vou expandir e quais serão esses riscos? Então, o maior risco é a pessoa idosa estar vulnerável. E aí, vulnerável em qual sentido? Será que a administração de medicamentos está sendo feita da maneira correta? Será que o meu profissional, ele está fazendo esse procedimento com segurança? Ele está atento, ele está concentrado? Ou está todo mundo agitado, gritando, ele para 2 vezes, abre a campainha, chama tal pessoa, o idoso está levantando, vai cair... Quais são os riscos? E aí eu olho tudo. Então, a administração de medicamento, o risco de uma queda, o risco de uma lesão de pele durante o banho, porque eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir horário, eu tenho a escala, tenho que seguir a rotina. Então, o maior risco é para o residente. Claro, eu tenho risco para os colaboradores. Se eu não tenho um dimensionamento correto, eu posso estar gerando uma sobrecarga e muitas vezes é aquele meu colaborador ponta firme, que não quer me deixar na mão, que sabe o momento que eu estou passando e ele não está falando. Ele está sentindo, ele está sendo afetado, mas ele tem comprometimento comigo. E ele não tá falando, mas está agravando a situação. Com e aí eu certeza. tenho uma consequência na minha equipe. Eu tenho impacto para a família, porque, gente, a família percebe o que tá acontecendo. Com certeza. E quando eu penso numa mudança, eu também preciso comunicar à família. Ah, não. A hora que a família chegar aqui, a gente conta. Não, peraí. Ela também vai ser afetada. Ela tá confiando o cuidado do amor da vida dela no residencial. E pode ser, gente, uma mudança simples. Eu preciso comunicar. Sim. Então, você vê que eu tenho diversas pessoas que podem ser afetadas quando eu faço uma expansão que eu não parei e estudei os riscos. E também o próprio gestor. Perfeito. Porque o gestor, ele tá no meio do furacão. Tá ali no olho do furacão, né? Mas Como um as pessoas furacão dizem. dentro do vulcão ali em erupção. Exato. Tá tudo Então, ali. gente, todas aquelas pessoas que eu falei lá atrás, quando você me perguntou do cuidado humanizado, elas vão sentir os impactos de qualquer mudança ou reestruturação que não foi bem pensada na hora de Sem avaliar dúvida, os riscos. sem dúvida. E o gestor é quem tá na linha de frente. Então, ele vai sentir todo o impacto e toda a resistência. Então, eu preciso pensar e olhar em todos os envolvidos. E eu volto também para que eu falo muito da administração de empresas como um todo, né? Então, qual foi teu planejamento estratégico para isso? A gente Exato. sabe casos de novos residenciais, novos senior livings, por exemplo, que no planejamento foi feito mais para um grau de dependência 2 e 3, por exemplo. Aí depois foram para o mercado, não, a demanda está muito alta de grau 1. Então, todo o dimensionamento, tanto de equipe quanto de estrutura, foi pensado para o grau 2 e 3. Então, não, eu tenho aqui, vai vir mais familiares aqui conviver, eu preciso de um restaurante maior, eu preciso de uma área de convivência. Toda a estratégia. Muda toda a estratégia. Então, esse planejamento é algo bem, bem importante. E foi bem legal você falar isso, porque assim, uma das ideias, e que em breve a gente vai aplicar aqui no podcast, é tentar fazer um vídeo a mais por semana, para orientar realmente as famílias de como procurar uma casa de repouso. Porque realmente, às vezes a minha casa de repouso lá é ótima, maravilhosa e tudo mais. Mas não encaixa o seu familiar ali, porque o padrão dos idosos que ali estão não funciona. Ah, mas eu quero a sua. Tá, mas não faz muito sentido, né? Porque cada casa é dimensionada de uma forma, segue uma linha de funcionários e tudo mais para atender aquela demanda. E às vezes não funciona para o seu familiar. É isso. Exatamente. Infelizmente, a gente está chegando ao fim
Temos um tempinho rápido. aí, é rápido, passa voando. Mas é isso, trazer informações de uma forma mais objetiva, né? Isso é bacana. muito bacana. Mas a gente quer deixar um espaço aberto para você, Gustavo, explicar pra gente como que as pessoas podem conhecer a Gerifácio. Procurar aí no Google Gerifácio, no Instagram Gerifácio, YouTube, tem bastante conteúdo no YouTube também, aqui já que estamos também no YouTube, de vídeos, de apresentações que nós realizamos em conjunto com a Geriquali, às vezes, em conjunto, enfim, criando conteúdo também, para trazer mais um material para auxiliar esses gestores no dia a dia dos seus residenciais. Então, é muito simples, né? Procurar Gerifácio no Instagram, que a nossa equipe acompanha. Respondem rapidamente, tá, gente? Eles são É extremamente eficientes. É muito rápido, é impressionante. Nós precisamos, eu ia comentar isso, puxar um pouco de sardinha, mas aproveitando. São. O suporte é muito necessário, assim, porque por mais a tecnologia e tal, mas a pessoa precisa de uma atenção ali na hora, no momento que está tentando fazer alguma ação. Então, nosso suporte, na a hora. equipe lá, a Liliane, a equipe Stephanie, mais a Marlise, a turma. Tem os treinamentos também, então, que às vezes é mais demorado mesmo, mas tem o dia do treinamento, aí vai o funcionário lá e treina, então é realmente bem ser estruturado. Algo humanizado, realmente. Por mais que é um software, mas é o cuidado humanizado e o suporte também humanizado para usar. Troca, né? Essa interação, essa troca, essa interação é extremamente importante. Com certeza. E o que vem aí em 2026? Conte pra nós. Olha, Dá um spoiler. Um ano de muitos eventos, né? A Larissa aí tem participado de muito evento, né? A Larissa já organizou um calendário ali no grupo de network que ela administra ali também. Que, olha, tem muito evento, principalmente no segundo semestre. Temos o nosso quarto seminário Gerifácio também, que não temos ainda a data feita. E o ano passado foram mais de 300 melhorias implementadas no sistema, então nesse ano continuaremos implementando melhorias sem perder essa questão de ser fácil, prático, dia a dia. Então, com certeza aí traremos muitas novidades. Para finalizar, uma casa de repouso não pode depender da memória de alguém. Não pode depender da boa vontade, que é isolada de um funcionário. Não pode depender do sempre foi assim. Cuidar de vidas exige método, existe rastreabilidade, existe responsabilidade. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com os outros gestores, profissionais da área. Quanto mais instituições organizadas, mais idosos nós teremos protegidos nesse nosso Brasil. Esse é o nosso sonho de verdade. Se você quer conhecer mais sobre o Gerifácio, sobre o trabalho da Geriquali, os contatos estarão na descrição desse episódio, os QR Codes também que estão aparecendo para vocês aqui. E se você ainda não segue o nosso podcast Amar Residencial, aproveita, se inscreva na plataforma onde você está ouvindo, nos acompanhando e também nas redes sociais. Nos vemos até o próximo episódio.